Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Peço que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o que é a psicologia tomista. Nós vemos por aí muitas pessoas que, sem ter um conhecimento claro do que é realmente a psicologia tomista, ou de nunca terem lido sobre psicologia tomista e saem por aí comentando sobre ela. Então, o que eu quero deixar claro logo no início? Psicologia tomista não é teologia de consultório e não é uma, vamos dizer assim, uma confusão de religião com psicologia. De onde surge esse problema? Surge pelo fato da psicologia tomista ter como base filosófica o pensamento de Santo Tomás de Aquino, um filósofo, mas também teólogo católico. Então, o que acontece? Toda psicologia é antecedida por uma visão de homem, ou seja, por uma filosofia do homem, por uma antropologia. Então, primeiro, antes de se tratar a pessoa humana, deve-se compreender quem é a pessoa humana. Então, o que é a psicologia tomista? É uma psicologia que tem como base a visão antropológica de Santo Tomás de Aquino acerca da pessoa humana. Então, é uma corrente de psicologia que se baseia na visão de homem de Santo Tomás. Santo Tomás foi um grande filósofo. Toda a sua filosofia acerca da pessoa humana ele herdou da tradição anterior, principalmente de Aristóteles, Platão, Plotino, Agostinho e também Boécio. Também poderíamos citar o Pseudo Dionísio, entre outros. Santo Tomás, ele tem uma visão de homem como uma substância, ou seja, algo que é composta de matéria e forma, ou seja, corpo e alma. Então, para ele, o ser humano é uma unidade substancial que possui em sua composição matéria e forma. Ou seja, alma e corpo formam uma única substância que é o ser humano. Então, a psicologia tomista vai basear-se nessa visão de homem. Então, a prática clínica, ou seja, a psicoterapia tomista, vai, baseando-se nessa visão de homem, que é totalmente filosófica e racional, tratar das grandes questões da pessoa humana. Então, é uma psicologia apenas metafísica? Não. Porque, como dissemos, para Santo Tomás, o ser humano é corpo e alma, unidade substancial. Então, a psicologia tomista, ela não vai excluir os dados da ciência. Ela não exclui aquilo que a ciência nos traz dos dados biológicos, fisiológicos, anatômicos. E também ela não se reduz somente a isso. Talvez esse seja o grande trunfo da psicologia tomista, de não se basear somente nas ciências naturais. Então, a psicologia tomista vai nos ensinar que a maioria dos vícios, né, dos problemas, das enfermidades humanas, psíquicas, podem ter origem no corpo e afetar a alma, ou terem origens na alma e afetar o corpo. Então, muitas doenças, muitas psicopatologias, né, na linguagem moderna da psicologia, ou
enfermidades da alma, como diziam os antigos, né, elas não conseguem achar uma resposta na modernidade, na psicologia moderna. Na psicologia que se baseia apenas na questão biológica. Então, temas como a consciência, como a inteligência, acabam como que se tornando algo incompreensível ou algo que, né, não somos capazes de conhecer na sua em totalidade. Então, a psicologia tomista vai nos ensinar a olhar para o ser humano com esse olhar além da matéria, além daquilo que é físico e biológico, sem excluir isso. Então, se o ser humano, para a psicologia tomista, é corpo e alma, a psicoterapia tomista também vai tratar do corpo e da alma. E a alma, como nós sabemos, é uma questão filosófica. Não surge com a religião, surge com a filosofia. Surge com a investigação acerca da pessoa humana. Lá em Aristóteles, Platão, eles compreenderam que o ser humano havia faculdades na alma humana, na pessoa humana, possuía faculdades que iam além da questão material biológica. Principalmente a inteligência. Por tratar de conceitos abstratos e universais, ela não pode ser algo material, vai dizer Aristóteles. E isso é desenvolvido por Santo Tomás. E quando nós vemos as deficiências que há na ciência moderna, que tem muito a contribuir para a psicologia tomista, nós vemos que essas questões estão em aberto. Mas dentro da psicologia tomista, dentro da visão antropológica de Santo Tomás, nós vemos que essas questões possuem uma resposta e uma resposta plausível acerca desta realidade dentro da vida da pessoa humana. Então, assim como, né, para Santo Tomás, por exemplo, né, você já ouviu algumas pessoas criticarem e falar, vai tratar de questão de pecado dentro da psicoterapia e tudo. Não. Só que tem uma questão. Na antropologia clássica, o pecado, ele, antes de ser algo contrário à lei divina, ele é algo contrário à natureza humana. Então, o pecado, ele surge de um vício. O que é um vício? É uma desordem nas potências da alma humana. Então, todo pecado nasce de um vício. Ou seja, todo pecado é um vício. E o vício é o que causa essa desordem, e essa desordem precisa ser resolvida. Então, não há, por exemplo, psicoterapia tomista sem não falar, por exemplo, de vícios como a avareza, como a gula, né? Por exemplo, os vícios capitais. São vícios que surgem dentro da, da filosofia ao longo da história, principalmente lá nos padres do deserto. Então, quando nós falamos em pecado dentro daquilo que é a doutrina católica, né, nós estamos falando primeiramente em vícios. Só é pecado porque é contrário à natureza humana. E essa natureza humana é aquilo que a antropologia de Santo Tomás vai definir. O ser humano como corpo, alma, possuidores das 5 potências da alma. Quando há uma desordem, né, nessa hierárquica, principalmente nessas potências, quando há essa desordem, há o vício. Quando há ordem, surge a virtude, que é o estado de normalidade da pessoa humana. Então, falar em vícios e virtudes não é falar de religião, é falar
dessa estrutura interna da pessoa humana. Então, parem de falarem sobre coisas que vocês não entendem, tá? Então eu sugiro, para aqueles que falam de psicologia tomista, sem compreenderem o que é essa psicologia, eu sugiro para vocês o livro do Dr. Martin Etchevarria, que é A Praxis da Psicologia. Se você tem interesse em conhecer a psicologia tomista a fundo, vou deixar o link aqui para você. Você pode ajudar esse canal comprando por meio desse link essa obra do Dr. Martin Etchevarria, A Praxis da Psicologia e seus níveis epistemológicos segundo Santo Tomás de Aquino. Então, depois de ler esse livrinho de introdução à psicologia tomista, você poderá opinar sobre psicologia tomista. Caso contrário, primeiro conheça, estude, saiba o significado de cada conceito dentro da filosofia tomista, para depois sair por aí repetindo, papagaiando coisas que você não conhece. E quer saber qual é o papel que a psicologia tomista desenvolveu dentro da história da filosofia e como ela entra dentro das correntes de psicologia contemporânea? Temos aqui outro livro do Dr. Martin Etchevarria, que é Correntes de Psicologia Contemporânea, também vou deixar o link aqui da descrição, que é um livro que vai te ajudar a compreender as correntes de psicologia contemporânea e aonde entra o papel da psicologia tomista e também a diferença dela para as outras correntes modernas e contemporâneas, tá? Então, fica aqui o meu apelo a quem quer opinar sobre algo que não conhece. Primeiro, estude a psicologia tomista. Para aqueles que querem conhecer também a fundo a antropologia de Santo Tomás, deixe aqui no comentário que você tem interesse, que eu irei te passar o número do WhatsApp para entrar em contato com a equipe do nosso curso de Antropologia de Santo Tomás de Aquino. Um curso completo em que você verá o que é o ser humano na sua integridade, na sua constituição de corpo e alma. Essa unidade substancial que, dentro da psicologia, vai te trazer grandes conhecimentos e também vai ajudar você a conhecer a si mesmo. Depois que eu comecei a estudar psicologia tomista alguns anos atrás, a minha vida mudou completamente. Tive um maior controle das minhas desordens emocionais, psicológicas, e tudo isso eu devo à psicologia tomista. Por isso, eu a defendo e apoio. Muito obrigado e até o próximo vídeo.